Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento aí da semana, videoanálise semanal, também fechamento do mês. Ibovespa apresentou no último pregão do mês uma alta de 1,63%, respeitando aquele nível que foi comentado na última videoanálise, a região de suporte, e conseguindo superar a máxima do pregão anterior, enfim, voltar para cima dos 55.808 pontos. Então, enfim, mais um fundo ascendente a favor dessa tendência de alta, apontando aqui com a chance maior de buscar os 56.965 pontos, enfim, de bater na faixa dos 57 mil pontos, onde há uma resistência ali no semanal em 57.359 pontos. Na semana ainda terminou em queda de 0,64%, com candle aí com formato de um hangman, homem enforcado, que é um padrão de reversão de um movimento de alta para um movimento de baixa. Mas para que isso aconteça, existe uma necessidade de confirmação desse hangman que viria através da perda da mínima dessa semana, que é 54.972 pontos. Em outras palavras, se isso acontecer, o Ibovespa anularia a formação de fundo e praticamente iniciaria aqui um pivô de baixa, reverteria sua tendência de alta para uma tendência de baixa, vindo para baixo dos 55 mil pontos, que por sinal é uma região importante, essa região de 54 a 55 mil pontos. Olhando pelo mensal, o mês terminou com alta de praticamente 10%, uma excelente alta, fazendo com que o Ibovespa fechasse até acima de 56 mil pontos. Então essa região que eu estou traçando uma linha aqui por volta dos 54.500, 55 mil pontos, é uma região importante agora para avaliar em termos de força da atual tendência de alta do Ibovespa. Ou seja, passar a trabalhar novamente abaixo dos 55 mil pontos e principalmente gerar topo no diário abaixo desse patamar seria um sinal negativo dentro do mês de maio para o Ibovespa, ou seja, atuaria já dentro de uma tendência de baixa, pelo menos no gráfico diário. PETR4, Petro subiu no pregão de hoje 1,79%, cheguei até a recomendar uma venda nessa ação hoje, porque ela, olhando para o G60, ela fez uma boa primeira hora de pregão, de rompimento, e na hora seguinte já queria reverter a primeira hora de pregão. Então eu recomendei uma venda se ela perdesse R$ 12,76. Ela não perdeu essa região, até já tinha falado algo a respeito na videoanálise anterior. Ela não perdeu essa região, mas também não deslanchou muito para cima. O fato principal é que esse movimento está bem amarrado para cima, fica, no meu entender, ainda um pouco mais madura que o movimento para baixo. Seria, vamos dizer assim, mais coerente. Não que ela vá necessariamente fazer isso. O fato é o seguinte: se ela fizer isso, se ela vier a perder a mínima do pregão de hoje a partir da segunda-feira, perder os 12,80, abriria a chance de trabalhar numa venda nessa ação, visto que seria uma formação de topo descendente. Caiu, subiu, e aí é uma formação de topo descendente, uma alternativa de uma possível venda na PETR4 para baixo aí dos 12,80. Enquanto não fizer isso, o principal desafio dela nessa movimentação para cima fica aqui nesse gap em torno de R$ 13,18 até R$ 13,38, a zona de resistência para Petro. A semana fechou com queda de 1,58% na Petro, enfim, dois dojis ali em cima, com possibilidade de ter também uma correção pelo gráfico semanal, um primeiro sinal de queda, perda de R$ 12,25, a perda da mínima dessa semana. E no mês a ação fechou muito bem, com alta de 34,12%, batendo na região dos R$ 13, fundo anterior, conseguindo até fechar acima. E o próximo desafio, vamos dizer assim, seria buscar uma nova região ali de fundos anteriores, que já funcionou bem como resistência, uma região de R$ 14,80 a R$ 15. Vale 5 terminou o dia muito bem, com alta de 6,2%, começou mal, abrindo com forte gap de baixa, mas conseguiu ali reverter esse gap de baixa, penou nas primeiras 3 horas de pregão e conseguiu ganhar bastante força no período da tarde. A partir das 13 horas, o ativo gerou um fundo aqui no G60 e foi lá para buscar o gap ali no decorrer, no gap de baixa que ela abriu aqui com resistência ainda, vale de R$ 18,17, e aqui no G60 em 18,33. Continua sendo válido esse gap aí para Vale. Dentro do que eu tinha mencionado ontem, uma chance de testar esse patamar e poder gerar até um repique de alta dessa queda que ela apresentou aí
no decorrer da semana, que aí aliviou a queda da semana para 3% basicamente. No mês fechou muito bem, com alta de 21,39% e proporcionando um engolfo de alta pelo gráfico mensal, uma chance de ter uma correção um pouco maior, enfim, de se sustentar nessa tendência de alta do gráfico diário, ou seja, de curto prazo que ela tem. Partindo para os próximos ativos, esses ativos aqui, os principais, a gente fala um pouco mais a respeito, mais detalhadamente, vamos para os demais papéis. Natura, pregão excelente, com alta de 10,43%, com isso, tecnicamente e graficamente falando, a ação reverte sua tendência para alta, praticamente fazendo aqui um W, e consequentemente trazendo um cenário dela bem mais favorável para as operações na ponta compradora através de correções. Então, movimentações para baixo do preço aí, a partir da próxima semana, se sustentando aqui, batendo nessa região de resistência que ela superou em torno de 27,94 a 27,82, essa região funcionando como suporte, pode trazer uma chance de compra aí a partir do pregão de segunda-feira, caso ela venha fazer isso. GGBR4. GGBR4 gerou hoje um engolfo de alta, um fundo ascendente, possibilidade de entrada, olhando para o pregão aqui, olhando para o G60, se ela conseguir romper a máxima do pregão de hoje, como ficar aguardando mais a questão do fechamento dela aí acima dos R$10, conseguiu fechar acima, se ela superar a máxima do pregão de hoje, gera uma chance de buscar uma compra tentando pegar um próximo movimento de subida. Não está em tendência de alta ainda, está com a tendência indefinida, mas uma primeira sinalização de poder retomar uma tendência de alta de curto prazo. BBDC4, eu cheguei a recomendar hoje uma compra em BBAS3 em 20, vou botar aqui rapidamente na BBAS3 em 26,36. Só que essa compra teria sido executada no leilão, mas o leilão dela já foi lá para jogar aqui no leilão, gráfico de 1 minuto. O ativo estava para baixo desse, não conseguiu romper os 26,35, bateu duas vezes nesse valor, mas não superou 26,35 para acionar a compra. Aí no leilão ela foi jogada lá em 26,62. Então teria que basicamente aceitar aí comprar o ativo com 1% aí acima. Então vai ficar mais para a próxima semana, aguardar aí a abertura dela para ver se vai confirmar essa alta aí no leilão em termos de entrada. E BBDC4 dentro também numa tendência de alta, bateu ali em cima de um patamar de suporte, gerou um candle aqui chamado de piercing, perfuração. A superação da máxima desse candle também traz uma chance de compra com stop em 31, compra em 32,20 e com stop aí na faixa dos 31,45, stop um pouco mais bem protegido. TBLE3 é um ativo que está, no meu entender, indefinido no curto prazo, mas no médio prazo, o cenário gráfico de maneira geral traz um viés de alta para esse ativo. E aí nesse ponto, uma das alternativas de entrada, o leilão dela puxou também bem para cima, ela aqui anulou a tendência dela de baixa no G60. E aí se ela abre caindo, uma das possibilidades de entrada, se abrir caindo e romper a máxima deste pregão, seria uma das alternativas de compra aí na TBLE3. CPFE3 algo semelhante, se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, R$ 20,13, também uma tendência mais indefinida no meu modo de ver, apesar dela ter vindo aqui para montar um pivô de baixa, mas o fechamento foi lá em cima. Então vai depender muito também da abertura do próximo pregão, avaliando aí o desenrolar desse ativo. Até a própria CPLE6 também entra nesse conjunto de ativos aí do setor de energia. BVMF3, olhando um pouco mais na questão de não só a Petro, se abrir caindo e perder a mínima desse pregão dessa quinta-feira, trazendo possibilidade de venda, a BVMF3 também me chama atenção nesse sentido, porque o ativo tem um longo movimento de subida no gráfico semanal, fez ali um candle com representação de indefinição na semana com queda de 2,51%, não ganhou muita força para cima. O leilão que puxou esse ativo mais aqui para cima 0,65%, porque não estava tendo um bom pregão, senão não teria fechado em alta de 0,49%. O fato principal é que se essa ação perder esse suporte aqui do G60, abriria a chance de trabalhar em cima de uma venda ou na perda dessa região, seria uma venda mais de rompimento, ou a segunda estratégia, num pullback aqui mais para day trade, abaixo de uma região aqui, usando essa região de 12,24, por exemplo, como resistência, seria mais para day trade na ponta vendedora em cima de BVMF3.
É um papel que está ainda em tendência de alta, mas essa tendência de alta já apresenta alguns sinais de enfraquecimento. Não significa dizer que ela vai cair, ela pode até voltar a ganhar força, mas faria sentido ter uma correção maior no preço ou no tempo aí dentro do que ela apresentou no decorrer desse mês, uma alta expressiva aí de 12,13%. E para a gente fechar, a TOTS 3 teve pregão ruim, já vinha com pregão ruim, piorou aqui no leilão, queda de 3,84%, na semana proporcionou um baita topo, perdendo suporte anterior aqui no gráfico diário, até pelo gráfico semanal também. Então é um ativo que para mais para ficar atento num primeiro momento, caso não reverta toda essa sinalização negativa, de buscar topo descendente ali no gráfico diário, a favor de pegar aí uma venda para swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Desejo a você um excelente feriado e final de semana, ou seja, um feriadão. Aproveite bastante, descanse e voltaremos a nos encontrar na segunda-feira. Um grande abraço.